Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí sobre círculos e circunferência, né? Um pouquinho, na verdade, de perímetro e área. Então vamos entender primeiro o que é a circunferência ou perímetro do círculo, né? E a área. Então, o perímetro é o contorno, é todo esse contorno aqui do nosso círculo, tá? Ele é chamado de circunferência, ou perímetro, ou comprimento do círculo, tá? Então, a gente tem aqui dentro, do centro até a ponta, um raio. Deixa eu colocar aqui no... Então, vamos pensar assim, ó. A gente tem um círculo, tá? Então, essa linha aqui, esse contorno do círculo, a gente chama de circunferência, perímetro ou comprimento. A distância entre uma ponta e outra, a gente chama de diâmetro. E do centro até essa ponta, a gente chama de raio. Então, o que a gente tem aqui? Que um diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou o raio é o diâmetro dividido por 2, né? Metade do diâmetro, tá? Então, tá. Foi descoberto na circunferência que se eu pegar o diâmetro dele aqui, ó, toda essa linha dele, o diâmetro dele, e pegar a circunferência e esticar numa linha reta, a razão do comprimento com diâmetro nos dá o π. Vamos dar uma olhada lá no GeoGebra aqui para me explicar. Então, aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho o raio desse círculo. Então, aqui, ó, a gente vai desfazer esse comprimento desse círculo, ó. Vamos desfazer. E agora a gente vai pegar e comparar com o diâmetro, ó. O diâmetro 1, ó. Isso aqui equivale ao diâmetro desse círculo. Então, aqui, ó, segundo diâmetro, repetindo o mesmo diâmetro, né? Repetindo mais uma vez, sempre sobrando uma parcelinha aqui. Então, a gente viu que repete 3 vezes e mais uma parcelinha que calculado descobriram que era 0,14. Então, observe que se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, eu vou ter sempre 3,14, certo? Ou seja, o valor de π. Então, foi descoberto que π é igual ao comprimento do círculo dividido pelo diâmetro do círculo, certo? E com isso, eu consigo achar o comprimento ou perímetro, né, ou a circunferência de qualquer círculo, só através dessa fórmula. Porque se eu pegar o diâmetro que está dividindo e passar multiplicando, eu tenho diâmetro vezes π igual a comprimento, tá? Ou ainda, como a gente viu que diâmetro é a mesma coisa que 2r, a gente também pode dizer que 2r vezes π é igual a comprimento, certo? Então, eu posso calcular o comprimento dessas duas formas, tá? Substituindo 2r por diâmetro ou usando diâmetro vezes π, tá? Então, daí surgiu a fórmula que a gente tem ali do comprimento para calcular o círculo. Como que a gente pode ter como exemplo? Digamos que esse círculo aqui, ele tem 4 centímetros de diâmetro, tá? Diâmetro. Como que a gente vai achar o comprimento dele? Então, a gente vai pegar o comprimento, é igual ao diâmetro 4 vezes π, 3,14. Então, a gente vai ter comprimento é igual a, vamos fazer a continha de multiplicação aqui, vezes 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 4 vezes 3, 12, uma, duas casas, uma, duas casas. Então, o nosso comprimento é de aproximadamente 12,56 centímetros, tá? Por que aproximadamente? Porque o π, ele não é uma constante exata de 3,14. Ele é um número irracional, né? Ele não tem fim. Até hoje não foi descoberto quantas casas existem aí depois da vírgula. Mas, normalmente, no enunciado, eles falam, considerem π 3,14 ou considere π 3,1. Mas, se não falar nada, o padrão é 3,14, tá? Então, facinho aí saber sobre o comprimento do nosso círculo. Vamos agora conhecer um pouquinho da área. Então, o que é a área do círculo primeiro? É o espaço que o círculo ocupa, que esse plano ocupa no nosso espaço, tá? Então, vamos mostrar aqui no GeoGebra da onde que surgiu a fórmula da área do círculo. Então, vamos dar um start aqui.
Então, ó, ele tá desmontando o nosso comprimento do círculo, né? Tá esticando essa linha. E agora ele vai dividir essa área desse círculo em várias partes, tá? Como se fosse uma corda que a gente tivesse traçado aqui, ó, enrolado em forma de um círculo e cortado ela num raio e pegasse cada cordinha que foi cortada e esticasse ela, tá? Então, agora ele vai começar a pegar essas partes e esticar ela. Cortou no raio e esticou, ó, cada partezinha. Se a gente fizer isso, a gente vai obter um triângulo retângulo, ó. Onde a altura dele aqui, ó, é o raio do nosso círculo. E a base desse triângulo retângulo, como a gente viu, ele pegou o comprimento dele e esticou, então é o nosso comprimento, tá? Então, é daí que veio a fórmula de área. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente viu que ele formou um triângulo retângulo, onde a gente tem aqui o nosso raio, né? Então, aqui é o círculo. E embaixo, ele é o comprimento do círculo, certo? Qual que é a fórmula de área do triângulo? É base vezes altura, dividido por 2, né? Porque é como se fosse um retângulo dividido por 2 aqui. Então, agora a gente vai substituir. No lugar de base, a gente vai usar o comprimento. E o comprimento, a gente viu que ele é a mesma coisa aqui. Comprimento é igual a 2R vezes π, né? Ou comprimento é igual a diâmetro vezes π. Como a gente está usando R aqui, vamos usar essa primeira fórmula que também tem R, né? Para ficar menos incógnita possível na nossa fórmula. Então, a nossa área vai ser igual a, no lugar da base, a gente vai colocar 2R vezes π, vezes a altura. Quanto que é a altura? É o raio, né? O próprio R, ó. Tudo isso sobre 2. Como é muita multiplicação, é tudo multiplicação aqui, eu posso dividir já 2 por 2, que vai me dar 1. E, ó, R vezes R, o que que eu tenho? R ao quadrado. E o π eu repito. Então, daí surgiu nossa fórmula de área do nosso círculo, tá? Isso aqui é do círculo. E como que eu vou calcular? Então, imagine que esse círculo meio feio aqui, mas imagine que é um círculo perfeito, tá? Tenha 5 centímetros de raio, tá? E a gente quer saber a área desse círculo. Então, basta substituir aqui no lugar do raio. Então, a área é igual a raio, que é 5 ao quadrado vezes π. A área vai ser igual a 5 ao quadrado, é 25, né? 5 vezes 5 vezes π. Vamos considerar π 3,14 aqui no lugar do π. A área vai ser igual a 25 vezes 3,14. Deixa eu usar a calculadora aqui só para ficar mais fácil, tá? 25 vezes 3,14, 78,5. Então, a nossa área aqui é de 78,5 centímetros quadrados. Bem tranquilo aí o comprimento e a área do círculo, né? Ele parece assustador, mas quando a gente entende o conceito, tudo fica muito mais fácil. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!